Olá, eu sou Ranieri Zoccoli e nesta edição do Alesp Cidadania nós vamos falar sobre o Instituto Filhos da Luz, também conhecido como Comunidade Terapêutica Acolhedora Filhos da Luz. A entidade trabalha na recuperação de dependentes químicos e egressos do sistema carcerário. Sobre esse assunto nós vamos conversar durante o Alesp Cidadania com o fundador do Instituto Filhos da Luz, o cirurgião dentista Ronaldo Campos. Ronaldo, muito obrigado por você estar aqui conosco, seja bem-vindo. Gratidão. A gente também aproveita para bater um papo e dividir experiências com o deputado Luiz Cláudio Marcolino, do Partido dos Trabalhadores, que também está aqui no nosso programa. Deputado, seja bem-vindo, obrigado. Eu que agradeço, Ranieri, que é mais uma oportunidade, também o Ronaldo por aceitar aqui o nosso convite. Ronaldo, primeiro eu queria que você dividisse com a gente um pouco dessa história, né? Como é que surgiu essa entidade que vem fazendo a diferença na vida de várias pessoas? Bom, a história do Instituto Filhos da Luz, ela se mescla com a minha história pessoal. Eu fui um profissional liberal e um empresário de grande sucesso, maior do que a média. E quando eu estava no auge desse sucesso material, econômico, a minha vida desabou de um dia para outro, quando eu descubro que dos meus 4 filhos, criados no que tem do bom e do melhor, 2 haviam usado droga e um havia desenvolvido uma doença para a qual eu não estava preparado, chamado dependência química por cocaína, e tinha entrado para o mundo da criminalidade. Foi devastador. E só quem passa por isso sabe da realidade que é esse problema. A realidade é muito dolorosa porque geralmente a família não está preparada para isso. Eu tinha 4 pós-graduações, em nenhum momento eu fui preparado para lidar com a questão da dependência química dentro de casa. Eu aprendi a ter compaixão das famílias que sofrem. Na esteira da doença do meu filho, acabou um casamento de 28 anos, uma empresa altamente lucrativa fechou as portas, porque é muita dor, muita culpa, muito medo, muita vergonha, muita insegurança. Por outro lado, isso me estimulou a ter um olhar de compaixão para outras famílias que estavam passando o mesmo problema. E aí, com essa dor, você resolveu ir para a luta, né? E ajudar outras famílias. Como que foi esse processo até chegar nos dias atuais? Primeiramente, quando eu descobri que meu filho era dependente químico no mundo da criminalidade, eu chorei 3 horas sem parar, fazendo aquela colocação, onde foi que eu errei? Depois de chorar 3 horas, eu decidi que não adiantava chorar porque o problema estava instalado, eu tinha que resolvê-lo. E aí eu comecei a estudar o problema da dependência química. Primeiramente, eu tinha 2 grandes dúvidas, 2 perguntas. Por que nossos filhos usam droga? E como é que a gente faz para tirar filho da droga? E aí eu percebi que ter tido um filho da droga, na situação econômica que eu estava, eu entendi que era um chamado de Deus, para que eu usasse os meus dons, talentos empresariais no terceiro setor, ajudando a aliviar o sofrimento de outras famílias que estavam passando ou que passam por aquilo que eu estava passando. E ali naquele momento você viu que era muito mais comum do que você imaginava. Muito mais comum. Hoje a droga ela está em todos os setores da nossa sociedade. Não existe mais família blindada. O comércio da droga virou um pequeno comércio, igual vender pastel ou coxinha, e nós não estamos preparados para enfrentar esse problema. Foi difícil no sentido de você angariar ajuda para que esse trabalho fosse feito com maestria ali, como você imaginaria? Veja bem, quando você fala em dependente químico, o primeiro sentimento que as pessoas têm é medo, é preconceito. Então, não é fácil você começar um trabalho nesta área, porque nós estamos lidando exatamente com esses dilemas da nossa sociedade. Por isso que eu não gosto de falar muito que eu estou aqui para cuidar de dependente químico. Eu falo assim, estou aqui para defender a causa das famílias que sofrem por ter um filho na droga ou um marido da bebida. Quando você coloca a família em primeiro lugar, isso gera uma compaixão, uma compreensão melhor e, é lógico, outras pessoas vão se unir para ajudar. Deputado, é forte esse depoimento, encorajador, inspirador.
que motiva, principalmente quando a gente pensa no terceiro setor. E a gente está aqui numa casa popular, né, num parlamento, a gente sempre fala, né, o maior estadual da América Latina, e que daqui saiam cada vez mais políticas públicas para que esse trabalho seja feito de uma forma positiva, né, deputado? Com certeza, Ranieri, sempre é essa nossa preocupação. Eu ando bastante no estado de São Paulo e a gente percebe que essa questão da dependência química tem ampliado de forma assustadora, né, e em todas as regiões. Quer dizer, a gente acha que a dependência química só tem nos grandes centros, né, só na grande São Paulo. Né, a gente tem rodado o estado de São Paulo, a gente percebe que dependência química, né, tem no estado como um todo. E assim, eu já visitei muitas comunidades terapêuticas, né, já conversamos com muitas entidades religiosas que têm uma preocupação de estar estruturando também, né, um espaço de acolhimento, e sempre o acolhimento que a gente vê é para o dependente químico. Né, todo lugar que eu tenho passado, todo mundo olha dentro dessa perspectiva. Outro dia eu estava na Brasilândia, né, e o pessoal falou, Marco, a gente queria uma ajuda, para que a gente pudesse montar aqui uma associação, uma entidade, né, que pudesse fazer esse trabalho de acolhimento para o dependente químico. Todo mundo trazendo ali histórias, como é que fala, tristes, né, que você vê de fato, né, como a do Ronaldo, famílias que desestruturam, porque não tem preparo psicológico, né, para acompanhar um dependente químico. Né. São raras as famílias que conseguem fazer isso. Né. Ontem também, nesses dias também eu estive conversando com o pessoal também na Zona Sul de São Paulo, é a mesma perspectiva, como é que eu, né, organizo um espaço que eu possa, né, atender, né, o dependente químico, também montar comunidades terapêuticas. E quando eu conheci o Ronaldo, quando ele me apresentou o projeto, né, na cidade de Barueri, né, ele apresentou ali um formato diferente. Por que o formato é diferente? Porque o formato que ele apresenta, que ele está desenvolvendo, ele além de cuidar do dependente químico, também tem um acolhimento da família. Né? E o acolhimento da família, por que ele é muito importante? Né? Eu lembro de um projeto que nós tocamos, né, um tempo atrás nos sindicatos bancários, que a gente cuidava, né, das crianças dependentes químicas do centro de São Paulo. Antigamente o pessoal usava a cola de sapateiro. E eram muitas crianças no centro de São Paulo e nós montamos o projeto Travessia. E quando nós montamos o projeto Travessia, né, além de cuidar das crianças dependentes químicas, a gente cuidava também da família. Então, o projeto que o Ronaldo nos apresentou, né, me chamou muita atenção, que é um dos poucos que eu vi até hoje, que tem essa preocupação de acolher também a família, né, para fazer o tratamento da pessoa, né, dependente químico. E aí, ali eu vi dentro do projeto dele um projeto que ele pode ser replicado em outras partes do estado de São Paulo, em outros municípios, né, porque não é só o tratamento, né, do dependente químico, é o acolher da família para que a família esteja preparada, né, para poder acompanhar o dependente químico. E você viu isso de perto, né, Ronaldo? A dor da sua família, a gente não fala somente ali do dependente químico, é uma família que se desestrutura ali naquele momento, que é atingida por esse problema, que é um problema social, que é uma doença. E como que foi para você arrancar forças de onde não tinha ali naquele momento para seguir em frente? Foi a partir de que momento você percebeu que você tinha que fazer alguma coisa? O caso do meu filho era um caso perdido. Uma vez conversando com Deus, se Deus quisesse levá-lo, eu não ficaria chateado. Eu falo que levou os amigos deles, mas não ele, porque havia uma causa maior. Eu acho que nós somos convocados pela vida para fazermos grandes obras, muitas vezes pela dor. A dor que nos visita pode também ser um chamado dos céus. E foi isso que eu entendi, que até ali eu tinha sido um empresário de sucesso. Mas eu quero continuar sendo isso, porque se eu continuasse ganhando dinheiro e acumulando patrimônio, o meu filho na droga ia torrar tudo isso em cocaína, ia destruir a vida dele e de outras pessoas. Foi essa virada. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler o Evangelho, e tem uma parte que Jesus fala assim, né? E toda vez que cuidasse de um desses pequeninos, é a mim que o fizeste. E aí parece que aquilo despertou uma vontade de falar, cara, é comigo, é a minha missão, é o meu propósito de vida. Então hoje o meu propósito de vida é trabalhar nessa causa, contribuindo com as informações e a experiência adquirida nos últimos 15 anos, trazendo opções e soluções para o nosso país.
O problema da dependência química tem solução. Cracolândia tem solução. Eu consigo enxergar isso, mas a gente não tem voz, porque o terceiro setor está trabalhando ali, pequenininho, delicado, mas existe um caminho. E é isso que a gente gostaria de falar, né? Porque enquanto a gente falar em tratamento de dependência química, nós não vamos ter bons resultados. Eu gosto da palavra enfrentamento. Enfrentamento do problema da dependência química a partir do olhar da família que sofre. Eu defendo esta causa, porque aí eu vejo soluções. Pode... Porque muitas vezes, Ranieri, o que a gente percebe? Quando você vê mesmo, quando o Estado pensa, né, no assunto da dependência química, ele trata de leitos. Estamos abrindo leitos para fazer o atendimento. Ele olha, né, só a parte da saúde, né, que de fato a dependência química também é um problema, né, grave de saúde. Mas você não vê uma ação multidisciplinar, né, para fazer o enfrentamento, né, ao problema da dependência. Então, quando você pensa em política pública, né, muitas vezes você fala assim, vê prefeituras, né, o governo do estado fala, vou abrir tantos leitos no estado, né, para fazer o tratamento da dependente químico. Né, e a proposta que o Ronaldo tem trabalhado, acho que são quantas pessoas você já atendeu? Em torno de 1.800 pessoas que têm atendido atualmente, hoje? A Filhos da Luz já atendeu quase 2.100 pessoas, mais de 6.000 familiares. Então, o deputado falou muito bem. Muitas vezes a política pública pensa em leito. Porém, o tratamento, o enfrentamento da dependência química começa pela família. Sim. Nós temos que investir nesta família, mostrando que a dependência química é uma doença, quais são os comportamentos da família que alimentam essa doença e como que a mudança de comportamento da família é o fator primordial para nós enfrentarmos essa situação. E isso se reflete em algo muito eficaz, de grande eficiência e baixo custo. Nós precisamos tratar pessoas, é claro, mas nós precisamos entender que o problema da dependência química precisa começar pela família. Oriente essa mãe. Eu falo assim, que talvez a melhor forma de dizer empoderamento feminino, falo, empodere aquela mãe para dentro da casa dela, ela enfrentar o problema da dependência química. Mas dê condições a essa mãe, dê a informação correta. E quando o filho pedir ajuda, precisa ter ao mesmo tempo um lugar para acolhê-lo. Hoje eu digo para todas as pessoas que o que eu mais gosto de falar é como tirar filho da droga e marido da bebida sem gastar dinheiro. Olha que informação maravilhosa. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Como tirar filho da droga e marido da bebida sem gastar dinheiro. Porque nós vivenciamos isso no dia a dia. Olha, Ranieri, a Filhos da Luz hoje ela tem 8 unidades próprias e filantrópicas. Nós temos programas de prevenção à droga, programas de enfrentamento da droga, programas de tratamento da dependência química, programas de pós-tratamento e também temos uma unidade pensando na questão da recaída. Então nós conseguimos enxergar tudo. Por isso que eu falo, existe solução. Então está à disposição aí do poder público conhecer essa metodologia. Deputado, todas as vezes que a gente pensa, né, e o senhor foi muito assertivo em falar ali da Cracolândia, porque eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aqui nesse momento está falando assim, mas desde quando eu me entendo por gente, eu escuto que vão dar jeito na Cracolândia. Entra governo e sai governo, vão dar jeito na Cracolândia. E por que não dão jeito na Cracolândia, né, deputado? Então, justamente é a forma da abordagem. Eu comentei aqui inicialmente, né, quando eu estive nos sindicatos bancários, a gente falou do projeto Travessia que nós montamos. O nosso projeto era um projeto educacional. Né? Agora, para você chegar naquela criança que está na rua, você às vezes demora até quase 6 meses, né, para aquela criança que está na rua, né, ter um entendimento, né, que alguém está acolhendo, alguém está preocupado com ela. E a gente conseguiu montar diversos grupos ali, e aí nós descobrimos que boa parte do pessoal que estava, das crianças no centro de São Paulo, ou era da região do Grajaú, do Cocaia, ou era aqui da Grande São Paulo. E como é que eles chegavam? Chegavam pelo trem, né? Chegavam pelo deslocamento que tinha, né? Pela estrutura ferroviária. E aí a gente foi fazer um trabalho com as crianças e com os pais. O que a gente percebe hoje na Cracolândia?
né, você não ataca praticamente o problema e você não consegue entender quem são aquelas pessoas que estão ali. Aquelas pessoas, né, têm uma família, né, aquelas pessoas, né, tinham uma vida. Né, o que levou aquelas pessoas a ir para o mundo da dependência química? Né, para a droga, para o álcool. Então, essa preocupação a gente percebe, né, que a atuação hoje do poder público, né, não tem essa sensibilidade, né, não tem esse diagnóstico, não tem esse levantamento. Então, quando eu vou atacar, e está correto você atacar ali o pessoal que vende as drogas, não está errado, está correto. Está correto você, né, as pessoas que querem fazer um tratamento, ir para um tratamento, né, médico, também está correto. Mas essa parte anterior, né, que é saber quem são as pessoas, né, qual que é a sua origem, e aquela relação que as pessoas têm com a família e tratar a família, ali não tem. Existem camadas antes disso. A gente tem uma imaginação, acredito, a sociedade, que a gente só vê ali a penalidade. Né? Falta informação, falta conscientização, falta enfrentamento. Outro dia, conversando com o pessoal de Mogi das Cruzes, falou, Marconi, está aumentando aqui de forma significativa o número de pessoas que estão hoje, né, lá em Mogi. Mas o pessoal vai pelo trem, né? Pega o trem aqui no centro e então está se deslocando a Cracolândia para vários lugares. Então, quando a gente conversou com o Ronaldo, é importante você falar um pouco, né, desse processo. Porque, assim, ali as pessoas não, como é que fala, não leva, né, para os filhos da luz, né, você não vai lá e assim, eu quero, né, internar meu filho ou minha filha. Né, lá tem um trabalho que ele é anterior, que é uma entrevista com a família. Né, quem que está ali, né, de fato, né, sendo, né, tratado é a família. Você podia contar um pouco como é que é esse processo para mostrar essa diferença? Né? A gente inclusive tem um vídeo, eu não sei se esse vídeo tem áudio, mas a produção pode colocar aqui na tela para a gente. Tem áudio? Então vamos soltar esse primeiro vídeo só para a gente entender um pouco melhor e aí o Ronaldo vem explicando essa temática para a gente. Eu fui um profissional liberal de extremo sucesso, tive uma empresa maravilhosa, extremamente lucrativa e no auge da minha profissão, no auge da minha carreira profissional, a minha vida desabou porque eu descobri que dos meus 4 filhos, 2 tinham usado droga e um havia desenvolvido uma doença que eu não conhecia, chamada dependência química por cocaína e que o levou ao mundo da criminalidade. Para poder ajudar o meu filho, eu tive que dar uma atenção para esse assunto chamado dependência química. E entendi que para ajudar o meu filho, eu tinha que ajudar o filho dos outros. E é assim que surge a comunidade terapêutica acolhedora Filhos da Luz, como uma alternativa para o acolhimento das famílias que enfrentam o desafio do abuso de álcool e uso de drogas dentro dos seus lares. Nós entendemos que a droga é uma cereja do bolo, que o que faz com que a pessoa vá usar droga é comportamento. Então eles estão aqui para mudar o comportamento, para mudar o modelo mental. E como é que isso funciona? Isso é realizado com as nossas aulas, com roda de conversa, fazendo com que todos entendam que a vida que eles levavam era baseada numa ilusão e que droga, o álcool, nada mais é do que um escravo, e eles ficam escravos da droga. Eu acredito que o diferencial hoje da John Luz é exatamente esse tratamento com relação à humanidade, né? Fazer que eles são importantes, não somente para nós, mas para os seus familiares, fazer um resgate, né, que fora perdido lá atrás e mostrar para eles que eles podem conseguir sim alguma coisa lá fora depois do tratamento. Quando se fala de família, não se tem um certo ou errado, porque cada família vive a sua realidade. Então, naquilo que ele vive, aquilo é o certo como absoluto. Não se existe um manual do que é ser família. Débora, o que surgiu no seu coração que fez o teu olhar brilhar para o projeto da Filhos da Luz? Como é que foi isso? Bem, no momento eu estava bem deprimida quando eu conheci o Ronaldo
eu comecei a participar de alguns encontros com ele e conheci bastante pessoas do Filhos da Luz e eu precisava me energizar. E aí, quando nós juntos conseguimos olhar para isso e falar que a gente consegue atingir muito mais pessoas, e não só as pessoas que a gente encontrava naquela casa, isso me trouxe muita vontade de ajudar, vontade de fazer parte disso daqui. Então, eu fiz o uso de drogas por muitos anos na minha vida e antes de eu chegar a Filhos da Luz, eu sofri por 9 anos na rua, usando todos os tipos de droga, bebida, todos os tipos de drogas ilícitas, da maconha, e cheguei ao crack. E a minha vida foi uma vida de derrota, de destruição, até um momento que eu decidi mudar e encontrei um lugar chamado Filhos da Luz. E nesse lugar foi me oferecida uma oportunidade de vida, de recuperação, de mudança, e aceitei vir para cá, para esse lugar, e esse lugar me acolheu de uma forma muito linda, de uma forma muito carinhosa, me abraçou com tanto amor que hoje eu faço parte dessa comunidade, hoje eu trabalho aqui, hoje eu lidero aqui juntamente com a Jeane, essa unidade de Luz, né? E me sinto muito acolhido, é uma casa acolhedora. Falar da Filhos da Luz para mim é falar de amor, é falar de resgate, falar de salvação, porque salvou de fato a minha vida. Nós estamos aqui para ofertar soluções. Existe uma dor na nossa sociedade e nós resolvemos enfrentar essa dor. E quando esse ente querido pede ajuda, nós o convidamos para morar em uma das nossas unidades e começar um tratamento de recuperação. Agora sim, parabéns, Ronaldo. A gente viu aí um pouco, né, do que é esse trabalho lindo. E aquilo, né, deputado, acolhedor. Acho que a palavra é essa, né, de acolhimento, de enfrentamento. Quero também mandar um abraço para todo mundo que participou aí da gravação do vídeo, né, que expôs, né, a sua condição. Tem que ter coragem, né, para vir numa câmera e falar dessa situação, porque aquilo que o Ronaldo falou no começo, né, deputado, tem família que tem vergonha, não consegue falar sobre o assunto, é o tabu ainda ali no meio da família. Mas é isso, que bom que tem o terceiro setor, né, deputado? Com certeza. E como eu disse, né, essa é uma experiência que eu falo que é uma experiência diferente daquela que quando você vai numa comunidade terapêutica, né, você vê só um indivíduo, né, você não vê, né, esse envolvimento com a família. Então é um modelo que ele pode ser replicado em outros lugares também. Né? É um modelo simples? Não, ele tem um custo, né? Ele tem ali uma despesa, ele tem ali uma organização, né, de um fluxo de recursos que tem. Porque você tem ali, você trabalha, você se alimenta, né, tem a estrutura física do espaço, mas o custo é muito menor do que quando você tem um leito de hospital para fazer o tratamento. Por isso que eu falo, é uma ação que é feita pelo terceiro setor, mas se o poder público entender que tem formas, né, de você fazer, né, um programa, né, de enfrentamento por dependente químico, né, feito pelo terceiro setor e pode ser replicado pelos municípios. E mostra, é acolhedor, né, você está envolvendo a família, porque quando a pessoa, né, se recupera, né, da dependência química, a família tem que aceitá-lo, a família tem que acolhê-lo. E não é só o dependente químico, né, tem o pessoal que é egresso também do sistema penitenciário. E muitas vezes, né, os empresários não querem contratar as pessoas egressas do sistema penitenciário. Então ainda é um tabu para a sociedade, né, a gente tratar, né, de um debate que para muita gente é espinhoso, mas nós precisamos enfrentar. Claro, essa situação dos reeducandos, né, e aí tem uma teoria linda, que a gente sabe que na prática é bem diferente quando esses homens e mulheres deixam o sistema prisional. Infelizmente é uma realidade aqui no nosso país. Para a gente não perder o nosso foco, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta para a gente ver como é que na prática funciona. Eu sei que muitas famílias estão vendo a gente nesse momento, está querendo saber como é que eu faço para conhecer o Ronaldo, como é que eu faço para conhecer essa entidade, né? E a gente vai saber na prática como é que funciona tudo isso. É um instante só.
O Alesp Cidadania está de volta, sempre agradecendo a sua audiência e também ao seu carinho, né? A você que está acompanhando a gente em TV aberta e também em multiplataformas. É só você pegar o celular, ir para o computador e acompanhar também a nossa programação. A gente está falando hoje sobre o Instituto Filhos da Luz. Aqui no nosso estúdio, o cirurgião dentista Ronaldo Campos, ele está aqui dividindo com a gente a sua experiência e esse trabalho que a gente acompanhou no primeiro bloco, que é feito com muita maestria. E também o deputado Luiz Cláudio Marcolino, do Partido dos Trabalhadores, que esteve visitando esse instituto, né, esse trabalho que é tão importante, né, deputado, e que é um exemplo. Que bom se a gente tivesse mais Ronaldos, mais terceiro setor fazendo essa diferença também, né, deputado? Com certeza. Ronaldo, por que a gente usa droga? Por que tem gente usando droga? Olha, existem muitas formas de responder. A resposta mais simples e óbvia é porque droga é gostoso e dá muito prazer. Não é coisa ruim. O ser humano ele tem uma necessidade de prazer. A droga traz aquilo que a vida não está me ofertando. Mas se perguntasse de novo, por que nossos filhos usam droga? Eu diria, porque estão infelizes. Porque nós criamos uma sociedade que está gerando pessoas infelizes, insatisfeitas, frustradas, que trazem grandes dores ocultas em seus corações e não encontram caminhos e meios para falar da sua dor, da sua dificuldade. A nossa sociedade tecnológica, que é capaz de mandar um robô até o planeta Marte, ainda não conseguiu fazer o ser humano ser mais feliz. Então, enquanto existirem infelicidades e injustiças nesse planeta, as drogas estarão ali, trazendo um alívio e uma anestesia. Eu gosto de dizer que droga é um potente anestésico que dá prazer. Anestesia a dor de uma costela quebrada, anestesia uma dor de dente, mas anestesia também o amor, a compaixão, a saudade, anestesia os valores. E quando um ser humano tem seus valores anestesiados, só aparece o que tem de pior. E quando a gente fala desse jeito mesmo, por que a gente usa droga, por que eu uso droga, por que você usa droga, a gente tem que imaginar que uma simples latinha ali, ingerir bebida alcoólica, uma cerveja, isso com um excesso e tal, quando não é moderado, ou então, tudo isso é droga, não adianta, né? E se você não tiver cuidado, você cai nesse buraco que muita gente não consegue sair, infelizmente. Isso é quando surge o que a gente chama de compulsão. Compulsão é quando o indivíduo ele perde o controle do uso. Então, nós, para efeitos didáticos, nós separamos dois conceitos. Usuário de droga é uma coisa, dependente químico é outra. Eu conheço um monte de gente que é usuário de droga, mas continua trabalhando, continua indo na escola, continua passeando com os filhos, porque ele está no controle. Quando ele perde esse controle, aí ele vai perder família, perder emprego, destruir a vida dele e destruir a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Então a grande palavra é o controle. Perdeu o controle, aquilo já vira uma doença e a gente tem que enfrentar esse problema. Deputado, eu tenho certeza que durante toda a sua vida pública, né, quantidade de famílias que já chegou lá puxando, deputado, me ajuda, meu filho entrou nas drogas, me indica aí, me ajuda a colocar ele numa clínica. Tenho certeza que isso aconteceu várias vezes, hein, deputado? Com certeza, e continua acontecendo. Né? Como eu disse, né, a gente roda bastante o estado de São Paulo, né, e não tem como você negar ajuda. Mas essa ajuda não pode ser uma ajuda individual. Né? Você não tem que ajudar as pessoas, né, individualmente. Você tem que pensar como você pode resolver isso a partir de política pública. Né? Como é que as estruturas que hoje, né, atende, né, ou faz o enfrentamento, né, ao dependente químico, né, possa cada vez mais ser estruturado e ter recurso, inclusive, do governo do Estado, né, para esse tipo de tratamento. A gente vê hoje muito as igrejas evangélicas com essa preocupação. Né? Então, a gente vê que tem essa preocupação. A católica também. Eu acompanhei, né, uma época um trabalho da Caritas na região de Juquitiba, né, que eles construíam, né, casas voltadas para uma comunidade terapêutica para fazer nesse acompanhamento, para fazer esse tratamento. Mas é um atendimento residual. É uma casa que cabe 20, 30 pessoas, dividido entre homens e mulheres. Então, quando o Ronaldo traz essa experiência, que já atendeu mais de 2.000 pessoas, né, nesse processo, né, que fala pessoas, o dependente,
né? Agora, quando você pensa nas famílias, estamos falando mais de 6 mil pessoas, né, que no curto espaço de tempo já tem sido atendido. Então, acho que esse trabalho, Ronaldo, seria importante falar um pouco, né, que foi quando nós conhecemos ali o trabalho que você desenvolve, né, como é que a pessoa chega? Assim, ó, eu tenho uma pessoa, né, do meu filho ou minha filha, né, que está na dependência química, eu não sei mais o que fazer. Aí chega até o instituto. Né, como é que é essa abordagem? Como que é feito na prática? Como é que é na prática, a hora que a pessoa chega lá, como é que é esse início de diálogo, como é que é esse tratamento que vocês fazem pelo instituto? Normalmente as pessoas telefonam, mandam mensagem de WhatsApp, perguntando, aí é da clínica que trata dependente químico? Olha, alguém me deu o seu telefone. Aí eu falo lá, que bom que você fez um contato com a gente, o que está acontecendo, né? Nossa, falou o que está acontecendo, vem aquela história. E ela fala assim, você pode me ajudar? Então é claro, primeiro passo para tirar filho da droga, frequentar um grupo de autoajuda para famílias que tenham filhos na dependência química. No estado de São Paulo tem muitos grupos, né? A Filhos da Luz tem um grupo próprio chamado Busque Ajuda, onde a gente ensina na prática como é que tira filho da droga e marido da bebida sem gastar dinheiro. Mas no Brasil também tem o Amor Exigente, tem os grupos do Alanon, Naranon, existem muitos grupos de autoajuda pelo estado que podem ajudar. O que nós não podemos é tentar resolver o problema sozinho dentro de casa. Tipo aquela história, ninguém pode saber que o filho está usando droga, isso é um segredo da família. Não, quando seu pai chegar das férias a gente vai resolver. Então a família, ela vai empurrando com a barriga, porque ela está num estado de negação. Porque é muito vergonhoso perante a sociedade, pelo menos a sociedade julga assim, você ter um filho na droga. Parece que ter um filho na droga é que você fracassou como pai, você fracassou como mãe, e não é assim, nós estamos falando de uma doença. Então o primeiro passo para enfrentar o problema é pedir ajuda, mas pedir ajuda para quem conhece o assunto, para quem vive essa realidade. Por isso que eu sou muito fã dos grupos de autoajuda. Ali você vai encontrar outras mães e outros pais que passaram pelo que você está passando. E essa troca de experiências, do que funciona, do que não funciona. Eu me lembro que quando eu fui no primeiro grupo de autoajuda, a primeira lição que eu aprendi é assim, primeiro, você não tem culpa. Metade do tratamento é a família, a mãe principalmente, perceber que ela não tem culpa naquela situação. A segunda coisa que a gente precisa entender é a mudança de comportamento da família que vai levar a uma mudança de comportamento no dependente químico. Portanto, internação não deve ser a primeira preocupação da família. A primeira é se preparar. Eu gosto de perguntar para as mães, quantos anos seu filho usa droga? 8 anos, 10 anos. Eu pergunto, e quantos livros sobre dependência química a senhora leu até hoje? Nenhum. Porque o que ela quer é isolar logo o filho dela que está usando droga, está saindo todo dia de casa, está indo para a rua. Então, vou jogar ele lá para uma casa de reabilitação que lá vão dar um jeito. É assim que funciona e não é assim que... Não, o caminho é oposto. Quando a família muda o comportamento, ele muda. A segunda, uma coisa que eu aprendi dizia assim, nunca chore na frente de um dependente químico. Quanto mais você chorar, mais ele vai usar droga. Então eu falo para as mães que mãe de dependente químico tem que estar em casa, bonitona, usando a melhor roupa, indo no cinema, no cabeleireiro e passeando. É interessante, Ranieri, o mundo da dependência química, ele não segue a lógica, a razão e o bom senso. E as políticas públicas seguem esse caminho. E as famílias tendem a seguir esse caminho. Esse é um mundo que tem regras próprias, que só quem está vivendo no dia a dia consegue entender. Então a família pede ajuda, ela vai no grupo Busque Ajuda, que no caso é o nosso grupo. Quando o filho pede ajuda, em 4 horas ele está internado na nossa comunidade. Sem despesa, sem burocracia, do jeito que ele estiver na rua, com ou sem documento, doente ou não. Quando eu falo assim, que o filho tem que dizer a palavra mágica, mãe, eu quero muito. Disse eu quero muito, bota no carro e leva. Só que ela precisa frequentar o grupo de família antes, para ela entender que existe uma estratégia. Nós ensinamos uma estratégia que, se a família seguir, acontece 2 coisas. Ou ele para de usar droga, ou ele pede ajuda.
E aí, quando ele pede ajuda, ele vai para a comunidade. E como é que funciona um tratamento de dependência química? Primeiro segredo de tratamento de dependência química é ele tem que conviver com outras pessoas que têm o mesmo problema dele num ambiente protegido. No nosso caso, não entra cigarro, não entra bebida, não entra droga e não entra nenhuma medicação psiquiátrica. Ele tem que entender que viver dói. Ele tem que aprender a falar da sua dor, compartilhar suas tristezas com o seu companheiro da direita e da esquerda. Ele tem que ouvir a história do outro, para ele perceber que ele não é o maior injustiçado do mundo, que tem outras pessoas que sofrem. E, principalmente, ele tem que aprender a ajudar a aliviar a dor do outro. Então, a gente fala que o tratamento da dependência química no modelo Filhos da Luz pode ser resumido em 3 verbos. Primeiro verbo, falar. Falar da minha dor para alguém estranho, sem ter medo, sem ter vergonha. Segundo, escutar a dor do outro, sem julgar, sem condenar, sem criticar e sem comparar. E terceiro, ajudar a aliviar a dor de alguém. Se ele seguir essa cartilha, a chance de sucesso é muito grande. A produção separou um outro vídeo institucional com outros depoimentos que a gente vai acompanhar agora e você de casa também. Aqui na comunidade terapêutica Filhos da Luz foi onde eu encontrei o tratamento mais apropriado e pretendo sair daqui com uma pessoa tendo uma vida mais plena e saudável, porque aqui eu encontrei um propósito melhor para a minha vida. Aqui eu encontrei pessoas que me abraçam e me confortam, pessoas que me ajudam com conversas. Com a ajuda das pessoas, Dr. Ronaldo, que é o responsável pela clínica, que muito me ajuda no dia a dia aqui. Você acabou de conhecer o nosso trabalho, viu a extensão dos nossos sonhos e quanto nós podemos construir um mundo melhor. Venha participar, seja nosso patrocinador, venha nos conhecer. Então tá aí. O deputado Souza, inclusive, esteve lá. Assim, e o que é importante, que, como eu falei, nós já visitamos muitas comunidades terapêuticas. Em muitos lugares, você fala assim, lá é um depósito, né, de dependente, alguns que você conhece. Outros você vê que é muito voltado para o tratamento, né, clínico, é médico, a pessoa toma injeção o tempo todo para dormir o tempo todo, porque a pessoa acha que você vai tratar a dependência química com
né, com remédio. E as pessoas ficam, de fato, trancadas, né, dentro de uma sala praticamente o dia todo. Então, tem muitos modelos que você vê, né, que pode até ter, né, alguma eficácia momentânea, mas não resolve de forma né, estruturada. E o Filhos da Luz, o que tem é essa preocupação de forma estrutural. Né? A partir do momento que eu entendi que eu preciso de ter um tratamento, né, e minha família está preparada, né, para me acolher, para me receber no final desse tratamento, você faz um processo combinado. E o trabalho que é desenvolvido também não tem custo para a família. Acho que isso que é importante também. Né? De onde é que vem, né, o custo? Vem dos apoios, né, vem dos patrocínios, vem, né, da relação que o Instituto ele vem criando ao longo do tempo. E o que a gente percebe muitas vezes é esse custo que tem alto para a família, que a família não tem condição de arcar. E aí, como a família não tem condição de arcar, né, com custo alto, o tratamento, né, do seu filho, o enfrentamento é um custo alto, muitas vezes elas preferem nem ir atrás, porque não tem condições de arcar com a despesa e não tem esse tipo de serviço no poder público. Né? Por isso que, quando a gente conheceu a experiência, falou, tem que ser replicado, nós trouxemos aqui a Leve Cidadania para que esse modelo ele possa ser replicado em outros lugares também. E bem isso, pensando em tudo isso daí, para muitas famílias, aquele filho, aquele dependente, é um caso perdido. Ah, não, isso aí já é um caso perdido, vamos deixar para lá. Eu não tenho condições de colocar numa clínica que é cara, 30, 50, 100 mil reais, eu não tenho condições. E aí a gente vê esse modelo, que é um modelo totalmente diferente, né, deputado? O modelo ele funciona porque ele parte do princípio que para vencer a dependência química, nós temos que mudar o modelo mental da pessoa. O que é modelo mental? É como eu enxergo o mundo. Nós viemos a esse mundo para fazermos grandes obras, para escrevermos grandes histórias. Eu tenho que ser o protagonista da minha história. Então, por exemplo, na Filhos da Luz, nós temos uma sala de aula. Eles têm aula. E a nossa regra é ociosidade zero. Então, não é estar lá para falar de droga. Estamos lá para estudar. Olha o que a gente estuda na Filhos da Luz. Propósito de vida, comunicação não violenta, balança decisória, programa dos 12 passos, sabe, coisas que vão fazer bem para eles. Então, o indivíduo na comunidade, todos têm que aprender a cozinhar, todos aprendem ou reaprendem a lavar roupa, limpar banheiro, arrumar a casa, trabalhar em manutenção, cuidar do outro. Então, na verdade, é uma transformação para a vida. Porque o dependente químico, quando está na droga e na rua, ele não contribui em nada para o progresso do país. Ele dá prejuízos e essas pessoas são recuperáveis. Olha, de cada 10 pessoas que entram na Filhos da Luz, 4 já passaram pela cadeia. 7 já tentaram se matar no mínimo 2 vezes. E eu digo para você, essas pessoas são recuperáveis. Você precisa ter uma metodologia, acreditar, mas a gente precisa também dos recursos para manter o serviço funcionando. Nós temos um diferencial que é assim, quando a mãe vai no nosso grupo Busque Ajuda, se o filho pedir ajuda na hora do café da manhã, no almoço ele está almoçando com a gente. Internar o filho em até 4 horas. Porque se o filho pede ajuda e você for deixar para conseguir essa ajuda daqui a 2, 3 dias, ele muda de ideia. É como se eu falasse todos os meses, a bondade divina faz que surja uma janela de lucidez, onde ele olha para o céu e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Você tem que dar ajuda, é ali, sem burocracia. Se o cara está com tuberculose, a gente vai acolher. Se ele está com a costela quebrada, vai acolher. Se tem roupa ou não tem roupa, vai acolher. Ele precisa de um ambiente protegido, esse acolhimento na hora da dor. É lógico que também não existe milagres. Existe trabalho. E esse trabalho dá resultados. Mas nós temos que nos unir, porque o problema está em todos os lugares. Muitas vezes as pessoas falam que querem transformar esse mundo num lugar melhor. Eu falo assim, então dá uma olhadinha na rua ao lado da tua casa, que provavelmente já tem problema ali. E a Filhos da Luz, ela existe para ajudar essas pessoas. E hoje, Ranieri, o Filhos da Luz, ele está em Carapicuíba, né, Barueri, Santana do Parnaíba, São Roque e Araçoiaba da Serra. Então, basicamente na região oeste aqui de São Paulo, mas com um modelo que é possível depois ser replicado também em outras partes também, né, do estado de São Paulo. Com a ajuda dos empresários, dos amigos, vamos aumentar essa rede.
E um modelo, além de replicável, ele é um modelo barato. Por exemplo, quanto custa para tirar uma pessoa da situação de rua, do alcoolismo, da droga, do crime e da prostituição? R$ 56,00 por dia. Esse é o preço. Podemos criar serviços que conseguem recuperar pessoas por esse custo, desde que você tenha um envolvimento o quê? Do amor ao próximo. Não pode ser o nosso serviço não pode ser visto como um negócio. Tem que ser visto como um trabalho, que a gente está contribuindo para um mundo melhor. Então, eu gosto muito do terceiro setor porque ele oferece soluções que o poder público muitas vezes não consegue. Boa parte também do nosso sucesso é porque nós usamos muito o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é fundamental num processo terapêutico, porque a pessoa em tratamento, ele se identifica com esse ou aquele voluntário, ele vê histórias diferentes, experiências diferentes, e numa dessas ele se encontra, vira a chave e desperta para a vida. É importante, né, Ronaldo, se as pessoas que estão nos acompanhando agora também quiserem ser voluntário também nesse processo, também é possível, né? Sim, pode ligar para Filhos da Luz ou para o gabinete do deputado. Nós teremos o maior prazer de acolher e a gente vai explicar direitinho. A gente divide a nossa experiência. É lógico que eu também tenho casos que não deram certo, eu também tenho problemas, mas no geral os resultados são animadores. Por isso que eu falei, eu sou voluntário em tempo integral nesta causa. 24 horas, 7 dias por semana, e sou do tempo que ainda aceitava a ligação a cobrar no meio da noite. Porque é um trabalho de dedicação. E olha, isso me deu alegria de viver. Eu vivo hoje um grande propósito, que é a alegria de servir. E aí nós estamos conversando a todos vocês que estão sofrendo com esse problema, que não sabem o que fazer. Existe um caminho. A bondade divina não daria a dor e o sofrimento sem um meio de aliviar essa dor. Eu falo que nós temos uma solução que exige trabalho, envolvimento da família, envolvimento do poder público, pessoas como o deputado Luiz, que está aqui interessado na causa das famílias que sofrem com esse problema. Soluções existem, né, deputado? Ronaldo, a gente está chegando no fim do nosso programa, é uma pena. Passa rápido, né, deputado? Vamos aumentar esse programa. E eu queria que você falasse para a gente, diante de tudo isso que você vem vivendo, desde da sua fala, da sua coragem, de falar da sua família, o que você espera daqui para frente? Vamos ser otimistas. Daqui a 5 anos, como que você quer ver tudo isso, o seu trabalho? Daqui a 5 anos eu gostaria de ver o poder público apoiando os grupos de autoajuda familiares. Eu gostaria de ver o poder público entendendo que com pouco recurso a gente pode fazer grandes coisas. Porque se existe um problema, também existe uma solução. Eu fico triste quando vejo as pessoas falando do problema. Eu gostaria de só falarmos de soluções. Eu vejo o futuro, do ponto de vista de droga, isso vai aumentar. Nós temos que nos preparar para esse futuro e o melhor caminho, fortalecer grupos de autoajuda, orientar famílias, dar apoio a essas famílias, e eu acredito que é por aí que a gente vai conseguir chegar. Deputado, quero agradecer e fica à vontade. Eu que agradeço, e o nosso papel como deputado estadual é justamente ver experiências positivas que estão sendo feitas no estado de São Paulo, e ver como o poder público também pode estar ajudando também na estruturação dessas ações. Nós temos o orçamento dos municípios, tem o orçamento do estado, tem o orçamento do governo federal, e muitas vezes o recurso está sendo aplicado na estrutura lá de um leito para o tratamento da pessoa com, hoje com dependência química. Tem que ter o leito? Tem que ter o leito. Mas você tem outras iniciativas, como é o Filhos da Luz, que pode ser feita com custo baixo, mas tem que ter o apoio do poder público. Então tem que estar na lei de diretriz orçamentária, tem que ter recurso no orçamento, tem que a gente poder estar ajudando, inclusive com a estrutura das emendas parlamentares, para que esses institutos que hoje desenvolvem no estado de São Paulo possam crescer cada vez mais. Mas a dor, muitas vezes, ela é individual, mas a solução ela tem que ser coletiva. E é isso que eu vi no Filhos da Luz, que não tem uma preocupação só com o tratamento, tem essa preocupação de trazer a sociedade para fazer uma reflexão sobre a importância de cuidar, de acolher e ser acolhida
né, em relação à dependência química. Então isso me motivou, né, a convidar, né, hoje Ronaldo a vir até aqui, mas com certeza você que está nos acompanhando, né, entender que nós podemos, como deputado estadual, né, estimular o poder público a pensar a política pública para a tendência dos dependentes químicos no estado de São Paulo. E se você quer conhecer mais o trabalho do deputado Marcolino, só ir lá nas redes sociais, coloca o deputado Marcolino, você vai achar tudo. Tudo que ele faz, onde é a agenda, onde é que ele está andando, qual município ele está. O homem não para, né, deputado? O site? filhosdaluz.org. Simples assim. Simples assim, tudo simples. Sucesso para você, parabéns, é um propósito e muita felicidade para você e para sua família. Espero que sua família esteja bem. Tá bom, gratidão. E assim a gente vai encerrando mais uma LESP Cidadania, agradecendo a você que ficou com a gente até esse momento. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.